Muito bem, muito bem. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Jornal Lateral com meu amigo Zeca Martins. Grande Zeca, Jornal Lateral. A gente corre por fora, grande Tony. Ô Zeca, por falar em correr por fora, eu estava vendo agora há pouco aqui no Antagonista que o Augusto Aras, aí eu lembrei do nosso jornal, o Augusto Aras está correndo por fora para conquistar a vaga, para conquistar a vaga do Supremo que teria sido prometida ao terrivelmente evangélico André Mendonça, Isso. mas está tendo muita resistência, né? E a resistência ao nome dele está tão grande que ontem o Bozolino recebeu lá, rapaz, uma dura dos evangélicos, o Silas Ó, Malafaia, todo mundo foi lá falar que não, tem que ser, é o André Mendonça mesmo. E a imprensa coloca o seguinte, que o Bozo ele é dono da PGR, mas o Supremo pertence ao Centrão e o Centrão não quer saber nada de André Mendonça lá dentro. bom, o André Mendonça é o terrivelmente enxotado, né? Terrivelmente enxotado. O Aras está realmente correndo por fora, sabe? Esse daqui, ele parece aqueles bichos que vão se ajeitando em qualquer buraquinho que tem, ele se enfia, sabe? Essas Parece, lesmas, esses parece a bustos. areia que você joga num vidro cheio de pedra. A Isso, areia vai achando vai lugar achando e um vai se caminho. filtrando. Isso. Esse daí é aquele tipo oportunista, né? Fazer o quê, né? Enfim, né? Por falar em gente boa do governo, a Federação das APAES, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, deu-lhe lá uma dura nesse eugenista canalha, que é o senhor ministro Milton Ribeiro da Educação, né? Que ele é mais uma mostra da qualidade da educação. Aliás, aqui no Brasil está tudo em declínio, né? Impressionante, cara. Impressionante. Tomara que a Terra não seja plana, como querem os bolsonaristas, porque se É, continuar caindo, vai ficar vagando no espaço, porque não é possível. é. Aí, Lembrando aqui aos nossos ouvintes aqui, que a dura foi dada porque o ministro da Educação insiste em separar as isso, crianças com deficiência das demais crianças, querem salas separadas, igualzinho fazia lá o Partido Nazista Alemão, né? Estou dizendo que ele é exatamente. nazista, não, só estou dizendo que ele tem as mesmas práticas. As mesmas práticas. A Will começa da eugenia, né? Aí Meu, começa essa diferença prática. separação, começa o Partido Nazista ensinava na sala de aula que as crianças com deficiência era fonte de despesa para o Estado. Ou Isso. seja, leva na beira do abismo e joga lá embaixo, né? Não, e daí para separar preto de branco, de Começa amarelo, por não aí. sei o quê, É, será minuto. é. Aí começa, daqui a pouco, preto de um lado, branco do outro. Judeu de um lado, não judeu do outro. É assim vai. E assim É vai. assim que começa. O problema é esse. E outra, hein? É tão camuflado que o cara ele é um pastor, ele é um religioso, ele está É, falando sempre em nome de Jesus. O cara, esses caras ficam tão longe, mas tão longe da doutrina de Jesus, que a doutrina de Jesus é uma coisa linda. Você não estou falando de religião, não. Eu estou falando de você pegar ali os evangelhos, os 4 evangelhos. Quando você lê aquilo é uma lição de vida. Se é, você quer ver pelo lado espiritual bem, se não quiser, você pode ver pelo lado filosófico, que é maravilhoso também. exatamente. Agora, mas enfim, né, você vê a qualidade na mão de quem estamos, né? E por falar em qualidade de administração pública, ontem a represa de Ilha Solteira aqui, no estado de São Paulo, chegou no volume morto, tá? Para quem não sabe, a represa de Ilha Solteira é uma das principais tem lá uma usina que é uma das principais fornecedoras de energia para o sul-sudeste do estado de São Paulo. O que é o volume morto? É aquele nível de água que já não entra mais nas turbinas, entendeu? Então ela para, porque não tem água empurrando turbina. Tá bom, você vai falar, é claro que a falta de chuva não é culpa de governo nenhum, é evidente. Mas a falta de uma antevisão, a falta de medidas é culpa do governo, sim. Vamos Você dar vê. aqui um exemplo. Se, por exemplo, a companhia de abastecimento anuncia que não vai ter água no seu bairro por 3 ou 4 dias, a partir do dia X, você começa a administrar a situação.
Você começa a se prevenir, você começa a economizar água aqui, acumular um balde d'água ali, É, um tambor de água ali para reservar, porque nós vamos ficar 4 dias sem água. Esses 4 dias podem se estender por mais. Você começa a administrar a sua casa para isso. viver na escassez da água. Agora, o governo brasileiro, esse governo não tem administração nenhuma, não tem planejamento nenhum, não tem visão de Não, longo prazo, e digo mais, quando o Bolsonaro assumiu, sem mais, sem menos, contrariando todas as bases científicas a quem ele nunca deu ouvidos, ele acabou com o horário de verão. é, Agora já vai ter que voltar, vai tem que pôr o rabo voltar. entre as pernas e voltar com o E vai horário ter de que verão. voltar. Porque talvez na cabeça curta e medíocre do Bozo, 1,5% de economia de energia por causa do horário de verão, isso, pô, tá ok, é pouco, sabe? Talvez não valha nada. Ou porque ele simplesmente embirrou com aquilo, ele é assim, ele não pensa, né? Agora, Não, resultado. Então, ele não gosta do horário de verão, vou acabar com isso. Se tem mais de 30 anos que é usado aqui, tem mais de 70 anos que é usado lá fora. isso. Usado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a maior potência do mundo. Se o horário de verão não servisse para nada, por que, que a maior potência do mundo iria usá-lo há mais de 70 anos e por Exatamente. que seria a maior potência do mundo? Exatamente. Não, e aí tem aquelas coisas, né? Aí você vê se nosso governinho a que ponto chega. Quer dizer, a falta de previsão, a falta de planejamento, a falta de cuidado vai fazer com que qualquer dia desse, segundo os técnicos aí do próprio Operador Nacional do Sistema Elétrico, a gente corre o risco de chegar em novembro e ter alguns apagões. Então, a hora que você que nos vê, você não, porque se você está nos vendo até hoje, você não é bolsonarista, né? Mas a É, hora que acabar a força na casa do bolsonarista, ele vai dizer o quê? Que a culpa é de quem? É do PT? Ou é do próximo governador? Do próximo presidente? ah, não, Isso é o uma coisa. bolsonarista, não, o bolsonarista vai dizer isso sim. Então, Pode ter outra certeza. coisa. Que eles Outra estão coisa. chamando o Bozo de gênio porque ele arregou. Não, isso é É, uma jogada estratégica genial. Então o bolsonarista vai dizer então, isso sim. Vai colocar a exatamente culpa em São Pedro. isso. E a culpa será do próximo presidente, inclusive, que nem ninguém É, sabe. Mas, enfim, exatamente. né? Isso é uma coisa. Dois, a inflação já está com o pezinho batendo nos 10%. Um escândalo um negócio desse. É um escândalo. Mas não, mas para o Paulo Guedes está tudo bem, o Bolsonaro nem sabe o que é isso. É, Faltando energia, o que vai acontecer? Vai encarecer, quer dizer, já estamos importando energia elétrica, que a gente está comprando caro para burro de países vizinhos aqui. a gente Então, compra do Paraguai o excedente de Itaipu. mas deixa baixar o Lago de Itaipu também para você ver, assim, né? É, E estamos pagando exatamente. caro. Estamos pagando caro, mas tudo bem. Eu vi uma vez um dado aí de que a nossa energia elétrica gerada aí em Itaipu nos custa muito, não sei quantas vezes mais caro que a mesma energia elétrica jogada lá para o Paraguai. Tá? Tem essa também. Bom, aí, Aqui a gente tem conselheiros de Itaipu indicado porque é mulher do fulano de tal. A pessoa isso. nunca soube nada de energia elétrica, de engenharia, de Nada. nada. E que E, ganha salários de 30 pau por mês para aparecer em uma reunião de 1 hora a cada 15 dias. a reunião de um conselho é exatamente para ouvir quem sabe do assunto. Quem Se sabe do você tem assunto. um conselho sério, há um ano o conselho já estaria falando, vamos nos prevenir porque o nível hídrico está baixando. Mas quando você tem um conselheiro que é simplesmente a mulher de um deputado, que Isso. deve entender de Bolsa Louis Vuitton, mas não É. entende de hidroenergia, aí, Entende meu nada amigo, disso. Então vai somando, olha, aquele negócio, né? É aquela queda das pecinhas de dominó. Aí então você já tem. É o problema do horário de verão, que não se economizou esse 1 e pouco por cento de energia que dá para rodar um monte de coisa. Você fez vista grossa para tudo, está comprando energia do exterior. Com isso, não é que vai faltar luz nas nossas casas. Se faltar luz na minha casa, não vou ficar feliz, mas ainda acendo uma vela lá e fico, quem sabe, brincando com o meu cachorro. Agora, na hora que começa a faltar energia nas indústrias, começa a ficar tudo mais caro.
A hora que faltar energia no supermercado e desligar as geladeiras deles, eles vão ter que jogar fora um monte de produto e vão ter que botar isso daí no preço. Eu tenho um amigo que ele tinha um supermercado pequeno, de uma dessas redes de franquias de supermercado. Ele tinha uma loja de mais ou menos 500 metros quadrados, tá? Era pequeno. Há 2 anos ele já pagava R$ 25 mil de conta de energia elétrica. Por quê? Porque tinha um monte de frigorífico lá e tudo, e aquilo tem que funcionar 24 horas por dia, não pode desligar. A hora que começar tudo isso, aí o que vai acontecer? Você vai ficar no escuro, pagando mais caro, você entende? Por quê? Porque esses caras estão dormindo. Eles não estão muito interessados em nada, estão interessados nos esquemas, nas jogadas. Pô, olha uma ponta do iceberg, essa CPI da Covid aí. É só esquema, é só jogada, é só trambique. Entendeu? Se no Ministério da Saúde está acontecendo tudo isso, você imagina no resto dos ministérios o que não está acontecendo. No Ministério da Saúde, em plena pandemia, matando centenas de milhares de pessoas, estava acontecendo tudo isso. Imagino que já não está rolando, igual você falou, nos outros ministérios onde os holofotes não estão iluminando. Exatamente. Porque o Ministério da Saúde, sob todos os holofotes, e isso tudo aconteceu debaixo da nossa barba branca, imagina nos outros locais. Agora, o interessante é anunciarem a privatização da Eletrobras e, ao mesmo tempo, o governo criou, com 4 bilhões de reais, uma nova estatal para fazer o papel que uma estatal tem que fazer nas hidrelétricas. Privatiza aqui e cria outra de cá. Cria outra de lá. Quem é essa aqui? Será que essa privatização foi só para inglês ver, para beneficiar um amiguinho do rei? Porque você privatiza de um lado e do outro, olha, tem serviços estatais nas empresas que só uma estatal pode fazer, na Itaipu, por exemplo, que é um tratado internacional, um tratado bilateral, binacional. Aí cria-se uma estatal porque foi privatizada a estatal que cuidava daquilo. Aqui, meu amigo, eu não consigo, entendeu? É tirar daqui e colocar aqui. Mas você imagine, esse tirar daqui e colocar ali, você imagina quantas tramóias já não estavam germinando. Exatamente. Você vê, falar em estatal criada para resolver alguma coisa. Eu acho que ainda existe, até hoje, a estatal que foi criada para construir o trem-bala São Paulo, Campinas, Rio. Essa estatal existe até hoje, tem gente lá com salário de 30 mil, 40 mil reais, para não fazer absolutamente nada, porque o projeto parou, mas a estatal continua. Nem sede tem, ele está nomeado. Então, o seu Tony Vaz, ou o seu Zequinha aqui, ser nomeado, ou eu, diretor disso, diretor daquilo, você tem lá um papel, tá? E ganha 30, 40 pau por mês para não fazer nada, porque nem sede essa empresa tem. Tá? Que dirá um trilho de trem, né? Que dirá uma locomotiva em cima. Até onde eu sei, parece que não tem nenhum projeto definitivo de engenharia, né? Tá? Tem uns estudos iniciais e aí parou. O que deve fazer um funcionário de uma empresa dessa, né? Ele está lá... lá... na casa dele, assistindo televisão, sei lá. Eu não sei. Parece que eles têm uma sede, eles não iam deixar de pagar aluguel para um amiguinho qualquer. Bom, ou isso, talvez. Né? Tem uma sede, as pessoas vão para lá, ligam o computador, assistem Netflix, não sei. Não vão para lá. Como diz o outro, eu só queria saber, eu estou perguntando, eu não estou nem afirmando, porque eu só queria saber o que fazem lá, apenas isso. Não, mas isso aí me fez lembrar uma história. Eu espero que seja piada, né? Mas de um brasileiro que chegou na Embaixada do Brasil em Lisboa, período da manhã, né? E chegou, estava o guarda português na porta, e ele falou, mas está fechado agora? Sim, só abre só de tarde. Né? Ele falou, pô, mas de manhã esses caras não trabalham? Ele falou assim, não, de manhã eles não vêm, de tarde é que eles não trabalham. Esse pessoal... dessas de manhã eles não vêm, de tarde que eles não trabalham. Eles não trabalham, sabe? Então é isso, cara. Rapaz. E olha, Zeca, a Câmara dos Deputados, eles sempre dão umas piruetas, né? Já tinha ficado aprovado que os juízes e promotores poderiam se candidatar, mas entraram com a tal de
emenda aglutinativa, e aí aprovaram ontem, numa rapidez, numa eficácia, uma eficiência que os deputados têm quando querem aprovar alguma coisa favorável a eles, né? E aprovaram o Código Eleitoral, que agora juízes e promotores, menos os policiais, tiraram os policiais da reta. Juízes e promotores, para se candidatar a um cargo eletivo, tem que sair da sua função 4 anos antes. É claro que agora isso vai para o Senado, mas eu duvido muito que o Senado rejeite isso, porque o Senado também está muito afim. Tudo para barrar a candidatura do senhor Sérgio Moro. Eu acho que, no fundo, isso aí vai beneficiar o Sérgio Moro, meu amigo, porque eu estava pensando aqui com meus botões, se eu fosse o Sérgio Moro, ele está trabalhando nos Estados Unidos, ganhando em dólar, vivendo muito bem, obrigado. Se eu fosse ele, eu largava essa nhaca de política para lá. Eu não posso, não tenho nenhuma procuração para responder pelo Sérgio Moro, não, mas eu acho que a política fez muito mal à vida dele. Ele podia estar lá até hoje como juiz. Inclusive, quando ele estava para ser convidado para ser ministro, eu tenho um primo fanático pelo Bolsonaro que falou, não, o Sérgio Moro tem que vir. Eu falei, olha, o Sérgio Moro, ele está ajudando o Brasil, é onde ele está, é como juiz. Nós nunca tivemos um juiz corajoso assim. Se tirá-lo de lá, volta tudo a estaca zero. Ah, mas foi o que aconteceu. Eu falei, a gente precisa do Sérgio Moro, eu falei, é onde ele está. Quando surge um juiz que faz o que tem que fazer, você quer tirar o cara? Aí tiraram, ele caiu na tentação, caiu numa cilada, entende? E agora, se isso for derrubado no Senado e a candidatura dele se tornar juridicamente possível, eu acho que ele nem deveria aceitar. Eu acho que ele deveria falar, você quer saber? O que você acha disso? Eu vou dizer uma coisa, você vai dizer assim, pô, Zequinha, você é anti-brasileiro, mas Tony, eu vou dizer uma coisa para você, cara. Eu reconheço uma série de méritos no Brasil. Eu sou fã do Brasil, pela cultura brasileira, pelas condições ambientais do Brasil, por esse espírito de brasilidade que a gente tem, de uma série de coisas. Mas nós não sabemos cuidar das nossas instituições. Nós estamos nem aí, sabe? A parede da casa está caindo, a gente fala, deixa para amanhã. Entendeu? Aquele negócio, para que eu vou fazer hoje se eu posso deixar para amanhã que eu não vou fazer nunca? Então, nos falta essa brasilidade nesse sentido, de cuidar um pouquinho mais do Brasil. Então, eu, nesse sentido, me sinto não cidadão, eu me sinto um refém. Eu tive 2 oportunidades de morar nos Estados Unidos legalmente, não é esse estrambique aí. Legalmente, eu tinha 20 e poucos anos, na área de turismo, que eu trabalhei um tempo. E eu falei, não, pô, que é isso? Eu sou brasileiro, o Brasil é o país do futuro, não sei o que. Eu devia ter ido, cara. Eu devia ter ido. Lamento dizer isso. Pois é, e eu lamento dizer também. Mas no lugar será que o Moro... quanto o Moro deve ganhar? X, é muito mais do que ele ganhava aqui como juiz, com certeza. Trabalha numa das maiores empresas do ramo mundiais. Com o prestígio que esse homem tem no mundo inteiro, com a imagem de seriedade, de decência, etc, etc. Está lá para voltar para se meter o pé nessa jaca aí. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que o povo brasileiro não merece o sacrifício desse cara. Porque o povo, nós, eleitores, aqueles caras que estão lá no Congresso fazendo o diabo a favor deles, somos nós que colocamos esses caras lá. Exatamente. E aí, esses caras estão lá há 40 anos, os mesmos caras. Eu vi uma foto hoje, sentados junto no mesmo banco, Fernando Henrique, Michel Temer e Sarney, e os 3 na gargalhada. Aí eu olhei ali, rapaz, falei, gente, há quantas décadas nós estamos nas mãos de caras como esse aí, desses 3 caras, por exemplo? Aliás, há quantas décadas a gente está nas mãos desses caras? Aí o Sérgio Moro que está lá, com uma coisa, igual você falou, ganhando muito mais do que juiz, certamente, com prestígio mundial. Aí vem, sacrifica, candidata, se ele for eleito presidente, eles vão jantá-lo em 10 minutos, porque ele não é do ramo da política. Exatamente. E o Centrão, meu amigo, o Centrão vai jantá-lo, vai deixá-lo numa imagem de incompetente, porque vai travar completamente todas as atitudes que ele queira fazer. Exatamente. E vai queimar o filme dele, daqui a pouco eles vão conseguir o impeachment dele. Você não tem dúvida. Então, se eu fosse ele, falar assim, vocês querem saber, vocês querem aprovar aí
uma lei para impedir minha candidatura, vocês estão perdendo tempo. Entendeu? O povo não merece o sacrifício desse homem. Não. O povo não merece. Porque na hora que ele denunciou o que denunciou no governo Bolsonaro, o povo o chamou de traidor em 1 minuto. Sim, Em 1 claro. minuto. O povo soltou Barrabás. E você tirou daqui, ó. Você tirou daqui. Eu queria dizer, o mesmo povo que soltou Barrabás, cara. E crucificou Soltou Barrabás em 1 minuto, meu amigo. Entendeu? Hoje você tem Eduardo Cunha voltando aí, a grande e a francesa, como diria minha filha. Rapaz, ontem jogou a última pá de cal no processo contra o Lula, que o Lewandowski ontem paralisou toda e qualquer investigação contra o Lula. Primeiro eles fazem o seguinte, eles anulam todas as condenações e anulam todas as provas. E dizem que o processo continua, mas com novas provas. Depois eles proíbem de investigar para alcançar as tais novas provas. Isso. Enquanto isso, rola a prescrição e acabou. É uma brincadeirinha. Aliás, Antônio, eu vou lançar aqui publicamente, tá? E você faça os devidos reparos político-jurídicos. Mas é uma ideia sobre renovação na política. Uma ideia. Aí você faça os reparos. Começa do seguinte, se o senhor quer entrar para a política, perfeitamente. Entre pelo cargo mais baixo, entre pela vereança da sua cidade. Entendeu? Obrigatoriamente, você diz. Obrigatoriamente. Você nunca foi político? Não, não. Então você vai entrar obrigatoriamente, vai disputar um cargo de vereador. Ah, o senhor foi vereador? Muito bem, obrigado, ótimo. Próximo degrau. Ou no executivo ou no legislativo, o senhor escolhe. O senhor vai concorrer para prefeito ou para deputado estadual? Ah, foi muito bem num desses aí, próximo degrau. O senhor vai concorrer para deputado federal ou governador? Próximo etapa, senador. Eu não gosto muito da ideia de Senado, mas, enfim. E, por último, entre os senadores, próximo passo, o senhor só pode concorrer ao degrau de cima, que é a presidência da República. Terminou a presidência da República, o senhor está definitivamente condenado ao ostracismo. Ponto. Se quiser vou continuar na política, volta lá para o rodapé, vai ser vereador da sua cidade, não tem problema. Mas acabar com reeleição, mandatos de 5 anos em vez de 4, porque com 4 anos não dá para fazer nada, Tony. Mandato de 5 anos. Nós já tínhamos um mandato de presidente de 5 anos sem reeleição. Aí o senhor intelectual Fernando Henrique Cardoso entrou lá, gostou do doce, entendeu? Dizem Armou que fez o mensalão lá também. Aí gostou do doce e aprovou uma emenda constitucional para sua própria reeleição. Então, enfim, agora, desse modo, Tony, que eu estou falando, que essa árvore que me lembra uma espécie de chafariz, o político ele só tem uma oportunidade. Se ele for bom o suficiente, ele sobe. Se ele não for, ele já cai daí. Quer continuar, volta para ser vereador. Entendeu? Não tem problema. Como a água da fonte. Ela cai, se não chegou lá em cima, ela cai e volta para a base. Porque aí você, pelo menos, você renova. Claro que isso é uma ideia assim que deve ter 1001 reparos jurídicos, políticos. Hoje ela seria inconstitucional, mas esse é o Brasil. Esse país é o país da inconstitucionalidade crônica, Constituição escada para lá e para cá, na cara de todo mundo. Haja vista quando o Lewandowski, quando a Dilma sofreu o impeachment, e a lei diz que a Constituição automaticamente ela teria que ser inelegível por 8 anos. Lewandowski, que é o Constituição, ele é um dos guardiães aí da Constituição, ele rasgou e falou, ela pode se candidatar sim. Ela que vive no Rio Grande do Sul, aí lembrou da terrinha dela, veio aqui para Minas Gerais e ganhou uma banana por nossa parte aqui dos mineiros, porque falou, uai, aqui não, neném. Mas é o Brasil. Mas, Zeca Martins, vamos amenizar a coisa aí? Vamos amenizar a coisa. Vinheta da Cultura Dica? Manda. Muito bem, meu amigo Zeca Martins, do alto da sua sapiência, como dizia a presidente, né? Homo sapiens e a mulher sapiens. Oh, gente, eu não acredito que uma presidência... Ah, meu Deus do céu, o mosquito e a mosquita. Aqui, quem vai ler uma crônica daqui a 50, 100 anos não vai acreditar que isso aconteça. Não tem. Mas qual é a dica cultural para nós aí, meu grande amigo Zeca? Você sabe que eu tava esses dias procurando aí, mas eu vou encontrar ainda.
tanto, o livro é fácil de encontrar, eu vou comprar na estante virtual, no livronauta.com.br, um desses aí. Mas eu queria ver também o filme, rever o filme, que é um filme dos anos 70, e um livro dos anos 70, do senhor Henri Charrière, um escritor francês, chamado Papillon. Escreve-se Papillon. Papillon é borboleta em francês. É a história real, um cara presidiário, ele cometeu um crime qualquer na França, e a França mandava os presidiários aqui para a Guiana Francesa. Tem gente que fala Guiana, eu até hoje não sei, eu acho que é Guiana, mas sei lá. Enfim, e ele ficou em condições pavorosas, num presídio pavoroso, e ele conta tudo que ele passou enfim, de privação, de sofrimento, mas é uma história fantástica. Eu não vou contar o fim do filme, porque hoje se chama spoiler, né? Antigamente se chamava contar o fim do filme. Mas spoiler no meu tempo era uma saia debaixo do para-choque dianteiro do carro. Uma saia de material plástico, aquilo ali. Exatamente. E na versão cinematográfica, magistralmente, o Sr. Papillon, por que ele chamava Papillon? Porque ele tinha uma borboleta tatuada, né? Porque ele chamava ele de borboleta. Magistralmente interpretado por ninguém menos que o Sr. Steve McQueen. Steve McQueen. Você sabe como que eu assisti esse filme, Zeca? Meu grande amigo, irmão Neném, que hoje já mora lá no andar de cima, partiu muito cedo. Ele passou lá em casa me chamando para ir ao cinema do nosso bairro ali, onde nós somos criados, ali no Melo Viana. Aliás, esse cinema foi fechado, depois recentemente um empresário comprou, restaurou, colocou ele lindo, moderníssimo, e aí veio a pandemia. O cara tomou um prejuízo danado, porque o cinema está fechado. Mas passou lá em casa para a gente assistir, era garoto, eu tinha o quê? Uns 15 para 16 anos. Vamos ali assistir um faroeste, Cela de Prata, o nome do filme que a gente ia assistir, Cela de Prata. Todo mundo com 15 anos, 14 anos, vamos lá ver o Cela de Prata. Chegou lá, eu estou aguardando, ele falou, vou ali comprar os ingressos e tudo. Voltou e falou assim, não é Cela de Prata não, é um tal de Papillon. Vamos nessa? Eu falei, vamos, deve dar tiro pra cacete nesse Papillon. Esse Papillon deve ser melhor do que... Entramos, rapaz, achando que era um filme de faroeste, e a gente ali, né, garotão, sem saber de nada, cara, esse filme impactou a gente. Esse filme nos impactou, assim, pelo resto da vida. Aí depois nós fomos ler o livro. Esse filme nos impactou de uma forma... Fomos assistir Cela de Prata, não era. Achamos que Papillon era um outro filme de faroeste. Era outra coisa, exatamente. Mas você vê só, que você faz muitos anos e você se lembra disso. Não, né? Foi um impacto assim. Foi e ali a gente começou a ter, com 15, 16 anos, a gente começou a ter aquele despertar assim pelo assunto político, que a gente não tinha. Claro. A gente não tinha. Então aquele filme teve assim foi um detonador na nossa mentalidade política. Então, Tony, eu te pergunto, essa dica vale um joinha embaixo? Vale um compartilhamento? Vale? Eu te pergunto. Essa dica vale 3 joinhas, 6 compartilhamentos, entendeu? Isso. Ainda vale passar no WhatsApp ainda o vídeo para os amigos. Essa dica é muito importante. Esse filme ele é muito importante. Esse livro é muito importante, essa história é muito importante, é um despertar político que você tem, como dizíamos na minha juventude, sobre o sistema. Hoje a gente chama de mecanismo. Mecanismo, exatamente. Mas são sinônimos, vamos deixar rodar. Né? Vamos deixar para... Não complica não, Zé. Então, 3, como é que é? 3 joinhas, 6 compartilhamentos. 6 joinhas, 6 compartilhamentos e uma transmissão no WhatsApp. Beleza, então, tá feito. Essa foi a dica da semana, até agora. Enfim. Então vamos lá para o X da Coanga, já que nós citamos uma coanga que foi a história do Papillon. Vamos ao X da Coanga, rodar a vinheta? Vamos lá. Tony, de todo o seu coração, qual é o X da Coanga? A democracia brasileira acabou? Por que eu faço a pergunta?
Eu hoje não consigo ver mais o Supremo Tribunal Federal como um órgão, o órgão máximo judiciário, como uma corte de justiça. Por quê? Ali parece que fica ali, entrou alguma coisa contra os filhos do Bolsonaro, tem alguém lá que retira de pauta. Entrou alguma coisa contra o Lula, tem alguém lá que proíbe continuar. Agora, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é um grau abaixo do STF, já está definindo se vai cancelar e anular todas as investigações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o Flavinho Bolsonaro. Fofo. E, meu amigo, sem poder judiciário de verdade, sem poder judiciário onde pau que dá em Chico, dá em Francisco, você não tem mais a democracia. Você não tem a democracia. Um país onde o presidente da República sobe num palanque e fala para 150 mil pessoas: não vou mais obedecer ordens do juiz fulano. Ou seja, não vai obedecer ordem da justiça. E aí, no dia seguinte, esse mesmo sujeito assina um termo lá pedindo desculpas, redigido pelo juiz que ele ofendeu. Ah, meu amigo, que democracia é essa? Não, isso virou... Uma democracia onde os deputados se juntam para aprovar uma maracutaia para impedir um ex-juiz de se candidatar à presidência da República, ao Senado Federal, sei lá o quê, não pode candidatar nem a vereador. E o ex-juiz é um cara honesto, que você não tem uma vírgula contra ele. Mas os caras desonestos, cuja desonestidade já foi provada, essa desonestidade é cancelada. Não houve desonestidade. Quando o Supremo diz que o cara é inocente, o cara passa a ser inocente. E eu não posso mais dizer nem que ele é desonesto, porque o Supremo disse que ele é inocente. Não, é aquela... Isso é democracia, Zeca? Não é. Isso é tão democrático quanto deixar 130 pedidos de impeachment debaixo da bunda gorda do seu Arthur Lira. Que não tem... Isso é absurdo. Que democracia é essa? É absurdo. Um homem só passa a ter um poder para segurar uma represa de 130 pedidos de impeachment do presidente. Que poder é esse? Então não é também uma democracia. Não é. Por falar, eu já ia falar que era uma ditadura do legislativo e tudo, mas aí eu lembrei do pastor Silas Malafaia, que falou que o Alexandre de Moraes é o ditador de toga. E ontem, rapaz, circulou um vídeo do Silas Malafaia com aquela raiva típica dele, falando, desafiando, né? Falando, sabe qual a possibilidade de 0 a 100 do Alexandre de Moraes partir para cima de mim e me prender? É 1. Sabe qual a possibilidade de 0 a 100 de eu ser preso? É 1. Porque mexer com líder religioso é uma coisa muito perigosa. Mexer com um líder religioso é atacar uma caixa de marimbondo de ferrão grande. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o líder religioso está acima da lei? Não, é que ele é o verdadeiro... Ou será que ele está querendo ser preso para virar um mártir, para virar um herói, para virar, entre aspas, um perseguido político? Como perseguido político se julga ser o senhor Zé Trovão, que está pedindo asilo no México, alegando que é perseguido político? Pelo amor de Deus. O que o pastor Silas Malafaia está querendo, Zeca Martins? Olha, eu não sei, como ele é o legítimo representante de Jesus na Terra hoje, né? Se é que ele não é a própria reencarnação, né? Eu acho que ele tá esperando encontrar com o Pôncio Pilatos, porque o Barrabás já soltaram, né? Tá cheio de Barrabás solto por aí. Barrabás está solto. Falta aquela cena lá do Pôncio Pilatos dizendo que lava as mãos, aí os caras pegam Silas Malafaia, põem um manto velho nele, chicoteiam ele, põem uma coroa de espinhos na cabeça, põe uma cruz nele nas costas e manda ele carregar até o Calvário, né? A cruz, onde ele será solenemente crucificado. E aí ele vai dizer, como é que é? Ó Pai, por que me abandonaste? Né? E morre, né? Diante das câmeras da TV Universal. Só porque, pelo amor de Deus, ele fez umas afrontas ao ministro. E aqui nesse país é o seguinte, alguns podem falar tudo, outros não podem falar nada. A liberdade de expressão, ela tem limite quando você vai agredir a honra de alguém.
Claro, Aí claro. já não é liberdade de expressão mais, aí já é, né, uma ofensa à honra, essas coisas. E aqui no Brasil, meu amigo, perdeu-se completamente a noção do que é ofensa, do que é liberdade de expressão. É. E quando alguém Exatamente. ofende, quando alguém comete crime de calúnia, o que é o crime de calúnia? As pessoas gostam muito de falar, esse cara está me caluniando e nem sempre é calúnia. Calúnia é o seguinte, eu tenho que dizer que o Zeca Martins cometeu um crime que ele não cometeu. Mas aquilo que eu vou acusar o Zeca tem que ser crime dentro do Código Penal, né, Não, que a claro. gente chama de crime tipificado, porque colocou lá o tipo de crime. Se eu falar assim, o Zeca Martins é feio, não, daí não é crime ser feio, mas o Zeca Martins é muito bonito, né? Então não é crime também ser bonito. Então, agora, se eu falar o Zeca Martins roubou o carro do vizinho dele, roubar o carro do vizinho é crime. É crime. Se ele não roubou, e eu estou falando que roubou, aí eu estou acusando o Zeca de um crime, eu estou caluniando. Isso é calúnia. Que Isso é é calúnia. crime. Que é crime. Que é crime. Que é crime. Então é porque o povo confunde calúnia com falar mal. O cara É. fala assim, aquele Tony é um chato, um idiota, um bobo. Não é calúnia. Ser chato, idiota, bobo não é crime. Não. Né? E aqui se confunde a liberdade de expressão com crime. E quando a pessoa vai responder um processo pelo crime de calúnia, digamos assim, aí não, caçaram a minha liberdade de expressão. Não, meu amigo, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. É É, crime. é crime. E aí fica essa coisa toda. É o caso do Zé Trovão. Zé Trovão falou que ia tirar de qualquer forma, na marra, que eles iam invadir o Supremo, ele ameaçou. Ele ameaçou. Aí está respondendo agora pelo crime de ameaça, tem mandado de prisão e aí correu para o México. Destruiu a vida dele toda e o Bolsonaro está numa boa. Inclusive, eu queria lembrar o seguinte, o Bolsonaro declarou ontem que o Executivo e o Judiciário e o Legislativo são um só corpo. E aí eu fico pensando na cara daqueles caras que viajaram para Brasília porque não era um só corpo. Não. Ele ia Não. fechar o Judiciário. Isso. Se bobear, Mas você esse ia fechar o pessoal, Congresso também. Né? fechar o Congresso, fechar tudo. Isso. E Agora ele agora, está lá numa boa, e você, bobão, que viajou e gastou um dinheiro que não tinha, mas isso. esses caras não se desiludem, não. Eles se Não. desiludem de manhã e de noite, pedem de tarde Porque perdão ao precisam. presidente por ter falado mal dele. Porque eles precisam de alguma coisa para se agarrar. Só por isso, porque eles não têm nada, eles não são nada. É a última boia, última boia no oceano. É nisso daí que esses pastores aí, por exemplo, entre outros picaretas, se agarram, né? Eles são essa boia, como esse Silas Malafaia, um mega picareta. Aí só esqueci de dizer uma coisa, Tony. Depois que o Silas Malafaia tiver sido crucificado, né? Lama, lama, Eli Sabachthani, isso é em aramaico. Ó Pai, por que me abandonaste? Né? Isso foi legal. Isso foi legal. Depois que ele disser isso, aí o céu vai se fechar, vai ter aquela trovoada, aquela chuva e tal. Ele morre na cruz. É o que os bolsonaristas estão se perguntando. Pai Bolsonaro, por que me abandonaste? Exatamente. Aí de tarde, eles perguntam de manhã, e de tarde eles vão lá e de novo beijam os pés do Bolsonaro. O Silas Malafaia vai ressuscitar no terceiro dia. Vai subir aos céus. Entendeu? Onde ele será o próprio Jesus Cristo. Não vai sentar à direita de Deus, né? Ele será o próprio Deus. De pedir que o pessoa todo mês tire 10% e põe no envelope e manda para ele, mesmo para Deus dar uma casa no fim do ano. Fala em casa. Pois não. Fala em casa. Olha a jogada do Bolsonaro. O Bolsonaro criou um fundo para construção de casas para policiais e profissionais de segurança. Isso. Só que ele pegou o dinheiro de um outro fundo, que é o Fundo da Segurança. Um dinheiro que, por lei, tem que ser aplicado na promoção de segurança. Seria compra de viatura, treinamento de policiais, treinamento da inteligência da polícia. Enfim, esse dinheiro só pode ser usado para isso. Aí ele pegou esse dinheiro, 5 bilhões desse dinheiro, para criar uma linha de crédito para compra de casa de policiais. E isso que ele fez é inconstitucional. Então alguém vai rapidamente bater na porta do Supremo, dizendo, olha, o Bolsonaro não pode fazer isso. E o Supremo vai dizer, realmente, devolve os 5 bilhões para o lugar dele. E aí o que ele vai fazer?
olha aí, eu queria dar casa para vocês, mas o STF não me deixa governar. E os policiais vão se revoltar contra o STF e aí a gente já conhece a ladainha. Já sabe a história, né, meu? Mas enfim. É. Mas vamos lá, né? Vamos lá. De novo, fica aqui a minha constatação de que no Brasil a lei é opcional, lamentavelmente. Número 1, número 2, de que a gente vai andar um passinho adiante, a gente vai andar 1 milímetro adiante quando a gente levar a educação fundamental a sério. A fundamental, a sério, que é a base de tudo, que é o alicerce das duas construções. Tá? A base de tudo. Sem a fundamental, meu amigo, você não consegue mais nada na vida. Todo país desenvolvido se desenvolveu porque investiu pesado. Aqui no Brasil, nós chegamos Coreia do Sul. Nós chegamos a ter 80% da verba de educação aplicada nas universidades federais. Aí, para chegar lá, você tinha que estudar numa escola particular a vida toda. A vida toda. Não, olha o que a Coreia do Sul fez em poucos anos. Entendeu? Então, quando a gente levar a educação fundamental a sério, a gente dá o primeiro passo. Como diziam os chineses, né? Uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro passo. Nós daremos o primeiro passo. E só vamos conseguir mexer com a educação quando houver pressão popular de baixo para cima. Porque de cima para baixo, o que a gente tem? Mais um cafajeste aí no Ministério da Educação, o eugenista. Hoje ele quer separar os deficientes, amanhã os pretos, depois amanhã os judeus, depois amanhã não sei quem, os ciganos, toda aquela escala lá, hierárquica lá dos nazistas. Só vai faltar pôr a suástica, porque o resto está tudo igual, né? Entendeu? Só está faltando a suástica. Mas é em nome de Jesus. Essa é a diferença. Em nome de Jesus. Com suástica, com tudo. Fazem tudo contrário do que Jesus pregou. E fazem em nome do Jesus. Em nome de Jesus. Aí não dá, cara. Aí não tem. Mas é isso, Tony. Zequinha, valeu por hoje. Que quem nos tenha visto tenha, de alguma forma, se beneficiado com o que nós comentamos aqui. Repito, se gostou, dá um like e tal. Se não gostou, como o Tony gosta de dizer, mande para os seus desafetos. Mande para aquelas pessoas que são antipáticas. Infernize a vida deles. Tá? Compartilhe esse negócio. Mande esses 2 bobões aqui para lá. É isso aí, garoto. E aqui tem 2 cidadãos brasileiros que se sentem com cara de tacho. Nós já vimos tanta coisa, já tivemos tanta esperança. E a gente não quero passar pessimismo não, mas... Né, cara? Quero passar pessimismo não, mas quando eu vejo a pessoa, depois de tudo, continuar indo para a rua e gritando o nome do Bolsonaro, e do outro lado gritando o nome do Lula... Aí... Fazer o quê? Um abraço, Zeca.